Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 5, dos versos 17 ao 20 nessa noite. Mateus, capítulo 5, dos versos 17 ao 20. Quais são as necessidades da igreja? Quais são as necessidades do povo de Deus? Talvez alguns pensem que nós precisamos ser melhor valorizados nesse mundo, mais estimados, respeitados. Mas o Senhor nos mostra na palavra que não é isso que está reservado para nós. Talvez alguns pensem então que a igreja deve se retrair, se resguardar e evitar contato com esse mundo. Mas a palavra nos diz que não é isso que o Senhor espera de nós. Nós vimos na semana passada que, a despeito de qualquer oposição ou perseguição, nós devemos ser sal e ser luz nesse mundo. A necessidade da igreja, então, é aprender do Senhor para que possa viver assim. A necessidade principal da igreja, então, é aprender mais de Deus, da sua palavra, da sua lei, do seu evangelho. Pensando nisso, que eu quero ler com você esse texto que vem suprir exatamente essa necessidade que nós temos. A real necessidade, segundo o próprio Deus. Mateus capítulo 5, dos versos 17 ao 20, acompanhe com atenção, com fé e com muita esperança a leitura da palavra de Deus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Terminamos com algo forte. Vamos pedir a graça do Senhor mais uma vez. Pai amado, Pai bendito, tem misericórdia de nós, e por Tua graça e por Tua bondade, fala ao nosso coração, supre a nossa necessidade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A igreja, ela pertence a outro mundo. E mesmo que viva aqui, ela vive ou deve viver segundo os valores do reino. Inevitavelmente isso vai gerar tensões. Porque, como já diziam os antigos, Narciso só gosta do que é espelho. O mundo só tolerará uma igreja que esteja ali, uma igreja que esteja segundo os seus padrões, nos seus limites. Se a igreja não for inclusiva como o mundo quer, se a igreja não pregar uma verdade relativa e flexível como o mundo quer, certamente o mundo vai rejeitar. Por outro lado, a palavra de Deus nos alerta. A igreja que cede, deixa de ser sal e vai ser desprezada por esse mundo. Por outro lado, muitas vezes os religiosos, eles dão um troco.
E eles também tentam fazer uma igreja à sua imagem, a ser sua semelhança. A religiosidade pega os gostos e preferências pessoais, cria um espantalho, gera a sua própria religião e finge que aquilo é a igreja de Cristo. Mas os escândalos vêm, como vieram essa semana, e nos mostram que essa igreja também, ela não é luz, ela só é trevas com uma capa religiosa. Isso não nos serve. Irmão, você consegue perceber o tamanho do desafio que nós temos? Nós não podemos nos adequar à lei do mundo, senão nós seremos igreja. Nós não podemos nos adequar também às leis da religiosidade, porque senão também seremos somente uma caricatura. Como seremos igreja? Como seremos sal? Como seremos luz? Como seremos discípulos? O mesmo Deus que nos salvou é o mesmo Deus que vem ao nosso auxílio e nos dá a sua lei para guiar o seu povo. Ela é o prumo, ela é a régua, é o recurso, é o guia e é a bússola para nos ajudar a seguir o caminho que Deus tem para nós. Nós precisamos dessa lei, nós precisamos dessa instrução para ser igreja, para ser discípulo, para ser cristão. Estamos aqui no Sermão do Monte entrando numa nova sessão. Dos versos 1 a 12, o nosso Senhor, Ele nos ensinou quem é o cidadão do céu, quem é o bem-aventurado. Depois, dos versos 13 ao verso 16, semana passada nós vimos isso, Ele nos mostrou qual é a função da igreja no mundo. Agora, a partir do verso 17, Ele vai tratar sobre a relação do cristão com a lei. E nesses 4 versos, Ele vai traçar alguns princípios para nós muito importantes. E a partir do verso 21, a partir do nosso próximo sermão, Ele vai mostrar 6 aplicações desse princípio: casamento, votos, ira, tudo isso Ele vai aplicar a lei e vai nos mostrar como é que o discípulo deve agir. Mas hoje Ele vai estabelecer aqui princípios muito importantes. É interessante que esses versos aqui, eles são encontrados somente no Evangelho de Mateus, e há uma razão muito provável para isso. Cristo estava falando prioritariamente com os judeus, que tinham uma grande estima pela lei de Deus. E a essa altura, talvez já tivessem começado as acusações que vão pipocar lá na frente do ministério de Jesus, que Ele despreza a lei, que Ele despreza o Antigo Testamento. Cristo vai mostrar que não, mas Ele corrige interpretações equivocadas. Ele não despreza essa lei, porque essa lei revela o caráter de Deus, e nós também não podemos desprezar enquanto seus discípulos, porque nós precisamos dela. Nós precisamos da lei, irmãos. E nós veremos nessa noite 4 razões porque nós precisamos dela. Primeira razão, verso 17. Nós precisamos da lei para entender a obra de Cristo. Segunda razão, verso 17 e 18. Nós precisamos da lei para conhecer a vontade imutável de Deus. Terceira razão, nós precisamos da lei para analisar objetivamente a piedade. Verso 19. E por fim, nós precisamos da lei para evitar as armadilhas do legalismo. Primeira razão, então, irmãos, porque nós precisamos da lei para entender a obra de Cristo. Leamos todos juntos a uma só voz, com voz média, ou está médio. O verso 17. Todos, não penseis poucos homens, agora merece uma voz alta, né? Poucos homens são tão conhecidos como Jesus Cristo, mas poucos homens são tão mal interpretados como Ele. As visões aí fora são as mais diversas. Tem gente que pensa que Jesus é um hippie, pacifista, paz e amor. Seus cabelos grandes nos retratos talvez induzam a isso, né?
Enfim, o mundo tem várias ideias sobre quem é Jesus. Mas triste, irmãos, que muitas vezes dentro da igreja existem também compreensões a respeito de quem é Cristo. Alguns, por exemplo, pensam que Cristo é um plano B, C ou D de Deus. O Antigo Testamento fala sobre vários planos que Deus teve para resolver o problema do pecado, uma forma que ele se relacionava com o povo, com a nação de Israel. Aí depois ele, não, já sei, Cristo. Cristo vai vir e vai colocar tudo em ordem. Só que quem pensa assim, às vezes coloca Cristo em oposição ao Antigo Testamento, ou então em oposição à lei de Deus. Essa não é uma compreensão adequada. Mas deixemos que o próprio Cristo nos explique isso. Quando ele começa assim, não penseis que. Essa é uma formulação que muito possivelmente ela só é usada quando você está respondendo a alguma acusação. Não penseis que. Nós não sabemos se nessa altura do ministério já haviam tantas acusações dos fariseus contra Cristo assim. Mas certamente isso vai acontecer depois. Ele podia estar preparando, antecipando o coração dos seus discípulos, porque os homens diriam isso. Esse homem está ensinando uma religião nova, ele está desprezando a lei, ele está desprezando o Antigo Testamento. Cristo vem corrigir isso. Não é bem assim. Uma observação que eu preciso fazer com você nesse texto. No verso 17 ele fala: eu não vim revogar a lei e os profetas. Quando ele usa essa estrutura, é uma forma que os judeus usavam para falar de todo o Antigo Testamento, certo? No entanto, depois, no verso 18 ele fala sobre lei somente, e no verso 19 ele fala sobre mandamento. O que é que nós podemos entender aqui? Que num primeiro momento todo o Antigo Testamento estava na sua mente, mas depois ele vai deixando mais claro que o ponto de conflito é exatamente com a lei, certo? Então a gente vai ter que analisar essa tensão, falando sobre o Antigo Testamento, mas pensando que a grande questão aqui mesmo, o cerne, é a lei. Mas veja o que Cristo diz no verso 17: não penseis que vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei e os profetas. Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento. Nós vimos aqui nos nossos estudos no meio da semana que o Antigo Testamento não termina como um grito retumbante, mas como um gemido. Os últimos livros do Antigo Testamento terminam quase que como um clamor de ajuda, e no Novo Testamento uma criança estende a mão, porque ela é enviada por Deus para atender o anseio do seu povo. Mateus, nos primeiros capítulos que nós vimos aqui no começo da nossa série, ele vai mostrando o tempo todo Cristo cumprindo as Escrituras, na sua genealogia, no seu nascimento, na sua perseguição, na sua ida ao Egito, no seu retorno, em João Batista, em tudo Cristo vai cumprindo as Escrituras. Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento, das profecias. É por isso que Paulo vai dizer que Ele é o amém de todas as promessas de Deus. E falando especificamente em lei, eu vou somente resumir brevemente o que o nosso irmão Guilherme falou hoje de manhã. Eu não poderia explicar melhor do que ele já fez. Cristo é o cumprimento da lei. É o cumprimento da lei em que sentido? Como ele bem frisou na aula hoje de manhã, no sentido positivo ou no sentido ativo. Não houve ninguém nessa terra que fosse tão santo como Jesus. Nunca passou na sua mente um pensamento poluído. Ele nunca ficou aquém dos seus deveres. Ele sempre abençoou, ele sempre serviu, ele sempre honrou a Deus em todos os seus atos, em todos os pensamentos, em todas as inclinações do seu coração. Ele foi o homem perfeito. Você quer saber como é a lei de Deus encarnada? Olhe para Cristo. Ele honrou essa lei, a cumprindo totalmente. Mas nós temos também a forma que Cristo cumpriu essa lei, de forma passiva. A lei exigia que os infratores, os pecadores e os rebeldes fossem punidos com a morte. Ele cumpriu a lei, porque ele pegou a morte que estava destinada a nós, colocou sobre os seus ombros, escalou a montanha da caveira e cravou na cruz o escrito de dívida que tinha contra nós. Ele cumpriu a lei.
Cristo é o cumprimento da lei. Nós devemos nos admirar por duas razões. A primeira é que o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ele se submeteu a essa lei. Você quer prova de como ela é valiosa? Nós não podemos olhar com arrogância para essa lei, se o próprio Filho de Deus se submeteu a ela. Ali está atestado o quanto ela é boa, o quanto ela é santa, o quanto ela é sábia, o quanto ela é justa. Mas ao mesmo tempo nós temos que nos maravilhar, porque Ele fez isso por nós. Ele cumpriu a lei de forma perfeita por mim e por você, porque a gente não conseguia cumprir. E Ele recebeu a maldição que nós merecíamos, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Não penseis que eu vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Você sabe o que Ele está fazendo aqui? Ele está pregando o evangelho ao coração dos discípulos, Ele está pregando o evangelho ao seu coração, e ao mesmo tempo Ele está dizendo: se você não entende a lei, você não entende o evangelho. Se você não entende o Antigo Testamento, você não entende o evangelho. Vimos isso hoje aqui. Os sacrifícios do Antigo Testamento pregam Cristo. Semana passada o nosso irmão André nos mostrou aqui também que a Páscoa prega Cristo. Quanto mais você entende a lei, mais você entende a sua necessidade. Como eu preciso de um Salvador. E a lei te leva para Cristo. E você entende o quanto Ele fez. Até uma parábola que fala sobre isso, não é? O fariseu recebe Jesus Cristo em casa e é só educado com Ele. Mas de repente chega uma mulher pecadora. Ela invade aquela casa sem ser recebida. Ela ignora os olhares recriminadores. Ela chora aos pés de Cristo. Ela enxuga os pés de Cristo com os seus pés num ato de extrema humilhação. Aquele homem a repreende. E Cristo conta a história. A parábola pergunta mais ou menos assim: quem é que vai estar mais grato? Parafraseando, aquele que tinha uma dívida de R$100 que foi perdoada, ou aquele que devia 100 milhões de reais e foi perdoado? Quem muito é perdoado, muito ama. Meu irmão, nós não temos nem noção da nossa dívida. Nós não temos. Mas quanto mais você conhece a lei de Deus, mais você percebe o quanto você era devedor. Mas você olha para Cristo e você percebe o quanto Ele pagou, e seu coração se enche de gratidão, se enche de alegria, e você sai louvando a Deus aqui, independente das dificuldades, porque o melhor você já recebeu, que foi a salvação em Cristo Jesus. Ele não veio revogar a lei, Ele veio cumprir, e foi por você. Você é bem-aventurado, você é abençoado, você é um privilegiado. Mas não deixe de conhecer essa lei. Talvez nós tenhamos algumas pessoas aqui nessa noite que às vezes olham essa oferta que os crentes fazem de Cristo, pensam: não, legal, é a religião, né? Eu acho Jesus uma pessoa bacana, quem sabe um dia. Você precisa conhecer a lei de Deus, porque quando você perceber como você precisa da graça de Deus e você está perdido sem Ele, aí você, pelo amor de Deus, traga Jesus aqui. Não, eu vou até Ele. Não sou nem eu que tenho que aceitar Ele, não. Eu tenho que me jogar nos seus pés e dizer: me aceita, Jesus, me salva, Jesus. Cristão, sabe aqueles estudos de doutrina que nós estamos tendo, que falam sobre Cristo no Antigo Testamento, o pacto? Sabe essas aulas que nós estamos tendo de manhã, que os professores têm se esforçado para pregar isso? Talvez você olhe assim e diz: é interessante, né? Mas eu estou com tanto problema na minha cabeça, eu queria outra coisa. Eu queria alguma coisa mais prática. Meu irmão, tudo que você precisa é o Evangelho. Essas aulas aqui, elas têm poder e glória na palavra e no Espírito, para que você saia daqui louvando e glorificando a Deus, apesar dos problemas e das dificuldades. Não desperdiça. Abraça esse conhecimento. Nós precisamos da lei para conhecer a obra de Cristo. Essa é a primeira verdade.
Essa é a primeira necessidade. Mas há uma segunda aqui no texto. Nós precisamos da lei, em segundo lugar, para conhecer a imutável vontade de Deus. Vamos ler agora os versos 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei. Nós estamos falando nessa noite sobre alguns equívocos que as pessoas têm sobre Jesus. Um deles é sobre a lei, que nós precisamos considerar. Algumas pessoas olham para a lei de Deus e dizem que ela já foi válida no passado, era muito importante, mas para o mundo de hoje ela está um pouco ultrapassada, caducou, não tem mais serventia. Jesus não vai concordar com essa opinião. Veja o que ele diz. Veja o que ele diz sobre a lei de Deus e a sua validade permanente. No verso 17, ele já vem dizer: eu não vim revogar, eu vim cumprir. Alguns vão pensar que o significado é assim: cumpriu a lei, acabou, está resolvido, vá viver a sua vida do jeito que você quiser, não tem mais lei não, viu? Eu não cumpri. É interessante que o próprio termo aqui dá uma compreensão diferente. Plerosai, a palavra do grego, ela indica encher, cumprir, preencher. Pensa a seguinte imagem na sua mente: um recipiente, um copo, e a lei de Deus e o Antigo Testamento era Deus enchendo esse copo com a revelação. Cristo vem, ele faz o quê? Ele preenche, ele cumpre até o final. Alguém lhe deu um copo de água no deserto, você está com sede, Campina Grande, meio-dia. Tem uma quantidade de água ali, mas ele enche até o fim. Quando enche, você faz o quê? Está completo o copo, obrigado, joga fora. Não. Aí é que você bebe mesmo, agora está completo. É isso que Cristo fez. Agora a revelação está completa. Agora o Antigo Testamento está cheio de glória, porque ele está completo. Agora a lei, ela explode nos nossos olhos, porque Cristo a cumpriu. Agora eu pego, eu recebo, eu agradeço, diz, agora é o que eu quero mesmo. Ele não veio revogar, ele veio cumprir. E no verso 18 ele vai deixar isso mais claro. Ele vai usar expressões fortíssimas. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo, é como se Cristo colocasse um negrito, uma seta, e destacasse no texto o que ele vai dizer. Preste atenção. Até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que se cumpra. Pense na seguinte situação. Tem dias e tem momentos que parece que o mundo ao seu redor está estremecendo. Talvez foi um sentimento compartilhado por nós ali em março. Parecia que o mundo parou, aquela confusão gigante com a pandemia, ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Mas a gente olhava para o céu estava lá, não saiu do canto. A gente olhava para a terra e a terra estava lá, não saiu do canto. Céus e terras são estáveis, permanentes, não são abalados. E a comparação de Cristo é mais fácil você abalar o céu e a terra do que abalar a lei. Ela não vai ser abalada. Independente da opinião do mundo, independente da opinião da igreja, a lei de Deus continua de pé, até que os céus e a terra passem. Ou seja, só quando tudo acabar. Só quando tudo acabar. E ele fala de detalhes, né? Ele vai dizer o I ou o J. Aqui ele vai citar a menor letra do alfabeto, o iota, e ele vai citar quando ele fala de J, ele está falando de um tracinho gráfico, o I, um tracinho somente, o menor elemento gráfico. Essas letrinhas miudinhas da lei, nenhuma delas vai ser revogada até que tudo se cumpra. A vontade de Deus vai permanecer no final, ela vai ser vitoriosa.
Talvez você olhe para o mundo e veja, a vontade de Deus está sendo cumprida não. A lei de Deus é desonrada. Não se engane, no final ela vai ficar de pé. Porque uma parte dos homens vai ser transformado por Cristo e vai cumprir essa lei com perfeição. Eu creio que nós estaremos entre esses. Finalmente, sem pecado, a lei vai ser cumprida em nós. Mas a lei vai ser cumprida até nos homens rebeldes que desprezam a Deus, como forma de juízo e de castigo. No fim não vai ter rebelde mais não. A lei vai ser cumprida totalmente no final. Se nós sabemos então, irmãos, que essa lei é imutável, por que a gente vai resistir a ela? A gente, quando chega numa determinada fase da adolescência e da juventude, eu acho que Júlia não passa por isso ainda não, ainda bem que ela está fora para ela não aprender. Mas a gente discorda de alguma coisa, alguma regra da nossa casa, e a gente diz, olha, eu não quero me submeter a isso mais, e isso está errado, o senhor está errado, a senhora está errada. E o pai e a mãe diz, está dentro da minha casa, está comendo meu feijão, então você vai fazer o que eu mando. E aí? Não tem o que fazer, né? Ele tem autoridade. Imagina a lei de Deus então. O mundo é o mundo de Deus. O alimento da nossa mesa vem pelas mãos de Deus. Ele olha para a gente e diz, está achando ruim? Saia do meu mundo. Você não tem como. A minha lei vai ficar de pé, quer você queira ou não. Essa lei é permanente, irmãos, e eu preciso falar com você nessa noite, porque talvez você esteja lutando contra ela. Você não esteja aceitando a lei de Deus em algum ponto. Você não quer entregar uma parte da sua vida, você acha que não deve ser daquele jeito, é tolice proceder assim. Essa é a vontade imutável de Deus. O divórcio com a realidade é o pior divórcio que existe. Porque nele a gente não perde só uma parte dos nossos bens. Nele a gente perde a si mesmo. Nele a gente perde a noção do que é bom, do que é bem, do que é mal. A lei de Deus não está sujeita a plebiscitos. A estrutura e o propósito da criação não está aberto esperando a nossa opinião. Deus criou o mundo, Ele sabe o que Ele quer, Ele vai cumprir, e você o que vai fazer? Desista de resistir, desista de se rebelar, aceite o que Ele diz, e aí você vai perceber que essa lei é boa, porque ela reflete o padrão de Deus para os homens, ela reflete o caráter de um Deus bom, santo e justo. Submeta-se a essa lei. Eu sei que o mundo muitas vezes vai te desprezar, porque você obedece à palavra de Deus. Tem nada não. É o mundo que está indo de contra a parede. Você descobriu o caminho, você entra pela porta, você segue adiante. Essa é a vontade imutável do Pai. Aprenda da lei na igreja. Ore ao Senhor dizendo, me ensina a amar a tua lei. Guarde a palavra no seu coração para não pecar contra Deus e siga com fé. Essa é a vontade de Deus que vai permanecer de pé. Nós precisamos então da palavra, da lei do Senhor, porque nela nós aprendemos mais da obra de Cristo e porque nela nós aprendemos da vontade imutável de Deus. Terceiro lugar, irmãos, através da lei de Deus também, nós podemos analisar objetivamente a piedade. Vamos ler o verso 19? Todos juntos. Aquele, pois... O pecado, ele se diverte com os extremos. E nesses dois últimos pontos aqui, eu vou falar de dois extremos, certo? O primeiro deles, com relação à lei, é aquela postura assim que quer uma lei bem geral, bem abstrata, não fale sobre coisas específicas. Um pregador do passado dizia assim, quando há generalidade no púlpito, vai haver pecado no banco. Porque a gente vai se esconder através desse discurso. É um discurso tão abstrato e tão superficial, que ninguém sabe o que é certo ou errado, se está pecando ou não.
Até algumas opiniões doutrinárias, infelizmente, contribuem para isso. Há pessoas que dizem: não sigo mais a lei, eu sigo a lei do amor. Mas isso fica tão abstrato, que isso vai ser um esconderijo para o pecado. Olha o que Cristo fala aqui nesse verso. Esse verso nos desautoriza a seguir o mundo, porque o mundo tem essa história. O mundo faz assim, ele cria uma definição de amor. O que é amor para mim? Aí depois, com essa definição de amor, ele olha para Deus e diz: Deus tem que se encaixar, senão eu não aceito esse Deus. O mundo faz assim. Mas como eu disse também, às vezes a igreja pensa em termos semelhantes. Há uma posição teológica muito forte nos nossos dias, em muitas igrejas, talvez seja a posição que você traz consigo, que diz exatamente isso. Paulo me diz no Novo Testamento, lá em Gálatas, que eu não estou mais sujeito à lei, agora eu vivo pelo amor. Então fica mais tranquilo agora. Temos alguns problemas aqui, certo? Nessa afirmação. Primeiro, porque Paulo está falando da condenação da lei. De fato, você não está mais debaixo da condenação da lei. Mas quem disse que o amor, ele é diferente da lei? A própria palavra de Deus vai dizer que a lei é o cumprimento, o amor é o cumprimento da lei. A lei nos ensina a amar a Deus, a lei nos ensina a amar o próximo. Não sou eu que digo como vou amar, porque senão eu vou distorcer, eu vou fazer o mais fácil, eu vou fazer o que eu quero, não vou amar de verdade. Olha só quem vai nos ensinar sobre isso. 1 João, capítulo 5, o apóstolo do amor, João. Ele vai dizer que os mandamentos não são mais penosos para nós. Por quê? Porque agora eu não cumpro a lei para salvação. Aquilo é um peso, sim. Agora eu cumpro porque eu amo, meu Deus. Não há essa oposição, irmãos. O amor é a motivação, mas a lei me diz como eu devo amar. Lalo leu esse texto aqui, nosso irmão Alisson, né? Na liturgia ele leu esse texto, que diz assim, João 14,15, o próprio Cristo: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A lei de Deus é necessária para que a gente ame a Deus. Dito tudo isto, entenda o que Jesus está dizendo aqui. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele que observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Primeiro, ele tem um detalhe muito interessante aqui. Está no reino dos céus, mesmo que você não obedeça a lei, e que você ensine até alguma coisa errada sobre a lei. É possível que exista isso na igreja de Cristo. Ele está dizendo, está no reino dos céus. Mas ele está nos mostrando que os grandes, os notáveis, os admiráveis neste reino, os pilares da comunidade da fé, são aqueles que obedecem à lei de Deus. São aqueles que se esforçam para obedecer. E não só isso, são aqueles que ensinam os outros a obedecer, inclusive com o seu próprio exemplo. São essas pessoas que nós devemos admirar. Por isso que eu estou dizendo, esse é o padrão de piedade dentro da igreja. Não são os melhores dons, não são os que conhecem mais, não são os mais eloquentes, não são os que fazem mais, são os que obedecem a Deus. Eu posso conhecer muito, se eu não obedeço, eu sou pequeno no reino dos céus. Eu posso falar muito, mas se eu não obedeço a Deus, se eu não levo a sério a sua lei, eu não sou considerado um dos grandes heróis de Deus, uma das grandes heroínas de Deus. Charles Spurgeon colocou isso de uma forma linda. Ele disse assim: a nobreza do seu reino é ordenada de acordo com a obediência. Nem o direito de nascença, nem o grau de conhecimento, nem o sucesso do ministério farão um homem e uma mulher ser grande, mas sim aquela humildade que obedece à lei em palavras, em ações e em intenções. Irmãos, nós precisamos valorizar as pessoas simples, que de forma simples estão lutando para fazer a vontade de Deus. A gente precisa desconfiar de pessoas com discurso aveludado, com muito conhecimento, mas que parecem que não dão tanta importância à lei de Deus. Essa pessoa não deve ser um referencial para você. Referencial para você na sua vida são servos sinceros,
que lutam contra o seu pecado, que se arrependem e choram quando erram, que têm bom testemunho com a família. Esses são nobres no reino de Deus. São dessas pessoas que você deve se aproximar. São essas pessoas que você deve admirar. Nós devemos ser pessoas assim. Não pense que Deus se agrada de todo e qualquer presente. As embalagens bonitas, elas podem ser caixas vazias. Presentes de alto valor podem ser entregues em destinos errados. Correspondências delicadas podem conter palavras frias e desinteressadas. Boas ações podem ser envenenadas com o desejo de ter promoção. Nem sempre o ato de presenciar vai produzir o efeito de alegrar o coração de Deus. Mas se você quer agradar a Deus, eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Ele deixou o protocolo para nós na sua palavra. Aqui tem o conteúdo e a motivação correta. E ele não é tão complexo assim, ele está ao nosso alcance, porque a lei de Deus revela os passos que o amor sincero deve percorrer, e o Espírito Santo nos conduz nessa trilha, e o mérito de Cristo, ele adorna, ele embeleza os nossos presentes de obediência. Aprenda a vontade de Deus, dependa de Jesus Cristo, encha-se do seu Espírito, e entregue sua vida a Ele, e viva para a glória dEle. Ao mesmo tempo, irmãos, não fiquem também se escondendo naquele discurso de que eu amo a Deus, mas não sabe o que Deus quer. Você não ama coisa nenhuma. Você faz o que Deus quer, você sabe o que Deus quer, você busca viver segundo a palavra de Deus, então não diga que ama. Não fique inventando leis na sua cabeça para cumprir como se estivesse agradando a Deus. E essa é a quarta razão desse texto que nós chegamos agora. Porque a lei de Deus nos ajuda a entender a obra de Cristo. A lei de Deus nos revela o padrão imutável, a vontade imutável de Deus. A lei de Deus nos mostra um padrão seguro de piedade. Quem é o santo? Quem é o nobre? É aquele que obedece. E por fim, ela também nos livra das armadilhas do legalismo. Chegamos agora no verso 20, aquele verso difícil, lembra? Leiamos todos eles, todo esse verso, na verdade. Verso 20. O pecado se diverte com os extremos. O extremo que nós vimos agora foi aquele de deixar tudo muito subjetivo e vago. Não, é o amor, não é bem assim não, a lei ensina como amar. Mas no outro extremo, nós podemos tentar deixar a lei mais minuciosa. Só que a gente começa a distorcer a lei e adequar a lei para nós, e no fim a gente cria uma lei para nós. Isso não agrada a Deus, isso é legalismo, isso é farisaísmo. Vamos ao texto tão difícil. Primeiro, esse texto é difícil porque é uma diferença do verso 19. O verso 19 vai dizer, quem faz isso, quem faz aquilo é maior ou é menor no reino dos céus, mas está todo mundo no reino dos céus. O verso 20 vai dizer, se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, a gente não entra no reino não. Então aqui já é mais sério, viu? Opa, aqui é mais sério. Quem são então esses cidadãos que nós precisamos ter mais justiça do que eles? Na época dessas pessoas aqui, eles eram os maiores religiosos que tinham. Eles eram rígidos. Eles levavam a sério os mandamentos. Costumava-se dizer o seguinte, era um ditado popular: se só houvesse 2 vagas no céu, um era de um escriba, outro era do fariseu. Era assim que o povo via esses homens, os santos. Aí o que é que Jesus diz? A justiça de vocês tem que ser pertinho da deles. Não. A justiça de vocês tem que ser igual a deles. Não. A justiça de vocês tem que exceder a deles. Não. A justiça de vocês tem que exceder em muito. E agora, irmãos? Vamos para casa, né? Assim não dá.
Deixa eu primeiro fazer uma correção aqui na opinião sobre os fariseus. Eu acho que você já tem essa opinião até. Mateus 23, se você quiser ler em casa, vai denunciar como essa justiça não era a justiça de Deus. Porque primeiro, eles priorizavam aspectos exteriores, mas o coração estava longe. Eles priorizavam liturgia, ritual, ignoravam a justiça, o cuidado com o próximo. Eles falavam de dízimo, mas desonravam pais e mães e deixavam eles abandonados. E por fim, eles acabavam criando a sua própria lei e ficavam satisfeitos em cumprir a sua própria lei, mas de nada adiantava, eles continuavam reprovados. É como Paulo vai dizer em Romanos 10:3, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submetem à justiça de Deus. O exemplo desses homens deve ser muito instrutivo para nós, porque a gente não consegue ficar sem lei. Se você despreza a lei de Deus, adivinha o que você vai fazer? Você vai criar uma lei para você, ou você vai aceitar a lei dos homens, mas no final não serve. É a lei de Deus que é o parâmetro, não a dos homens. Não serve. Mas deixa eu dar uma boa notícia para a gente terminar esse sermão. Se em Romanos 10:3 Paulo vai dizer que esses homens não se submetem à lei de Deus, ele vai dar o contraponto, ele vai dizer, mas o fim da lei é Cristo, justiça de Deus para todo aquele que nele crê. Sabe como a minha justiça e a tua justiça pode ser superior a qualquer fariseu desse mundo? Quando ela é a justiça pura e santa de Cristo. Você lembra que ele cumpriu a lei? E quando você está unido a Ele, aos olhos de Deus, você também cumpriu a lei em Cristo. E essa justiça é incomparável, é a justiça da graça, é a justiça do Evangelho. E é claro que agora, tomando posse dessa justiça, você também é transformado por essa justiça. E agora você tem atos sinceros de obediência, não como os fariseus, não exterior, mas de coração, mesmo que falhe, o seu coração quer agradar a Deus. A lei foi escrita no seu coração. Você não fica zelando pelos milímetros dos rituais, mas você ama, você cuida, você se sacrifica. Porque você está sendo moldado por Jesus Cristo. Alguém já disse que entre o discípulo e a lei encontra-se a cruz. E quando a gente passa na cruz, a gente volta para a lei. E a gente quer agradar a Deus com a justiça que excede os escribas e os fariseus. Fora da aliança, os homens criam seus regulamentos, e são eles mesmos a sua própria medida de justiça e de retidão. Mas os efeitos desse arremedo de legislação são perniciosos, porque de um lado, ele promove o engano da autojustificação, que não serve diante de Deus, e por outro, ele promove o julgamento dos outros pelos nossos padrões. Mas a verdadeira lei de Deus, ela brada lá do alto do monte Sinai e sopra para longe as teias de vaidade com as quais os homens tentam se encobrir. Todo o legalismo um dia vai ser desmascarado e toda nudez espiritual ficará exposta. O que fazer então? Corra para Cristo e cubra-se com as suas vestes de justiça. Ele preparou roupas de santidade para nós, adequadas para trafegar nas ruas dos reinos do céu, apropriada para entrar na sala do Rei do Universo e arrancar um sorriso dos lábios do Pai Celestial. Receba o vestuário que o Evangelho da Graça te dá e produz ofertas de santa gratidão enquanto se prepara para o grande dia, onde, enquanto noiva do Senhor, você vai estar com um vestido lindo e puro, lavado no sangue do Cordeiro. Fuja do legalismo, corra para o Evangelho, viva para a glória de Deus. Cristo não veio revogar, Ele veio cumprir a lei. Através dessa lei, a gente entende o Evangelho. Através dessa lei, a gente se firma na vontade imutável de Deus e fica seguro ali. Através dessa lei,
A gente aprende o que é santidade. E a gente aprende a valorizar os santos de Deus, mesmo que o mundo despreze. Através dessa lei, a gente foge do legalismo e a gente abraça o Evangelho. Irmãos, nós vivemos em tempos de escândalo. Mas se conhecêssemos a lei de Deus e o Evangelho de Deus, a gente perceberia que essas pessoas que caem, elas parecem muito mais com os fariseus, e sempre pareceram, do que com os cristãos do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, humildes de espírito, que choram, que têm fome, que são consolados. A lei de Deus é um presente de Deus, para que a gente fuja desses impostores, e para que a gente abrace o nosso Cristo cada vez mais.